Você tem enfrentado tempestade em sua vida? Já perguntou por que as tempestades vêm à nossa vida? É sobre este assunto que eu quero conversar com você, à luz de Mateus 14, 22 a 26. Vamos ouvir a leitura deste texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. A Bíblia diz que o contexto desta passagem de Mateus 14, 22 a 33, é que Jesus e os discípulos tinham acabado de receber uma trágica notícia do assassinato de João Batista, por ordem de um rei bêbado, por sugestão de uma mulher adúltera e de um adolescente inconsequente. Além desta notícia, a agenda de Jesus e dos seus discípulos estava tão congestionada que eles não tinham tempo para comer. Então Jesus tem a decisão de sair de férias com seus discípulos para um lugar deserto, para descansarem. Quando chegam lá, as multidões já haviam antecipado a Jesus e aos seus discípulos, e quando Jesus olha aquela multidão, ou multidões, como diz o texto, ele se compadeceu daquelas pessoas, porque eram como ovelhas sem pastor. E Jesus passou a alimentar aquelas multidões com a receita de 5 pães e 2 peixinhos, com um grande milagre da multiplicação. Em face disto, o texto paralelo de João 6 diz que as multidões buscaram fazer de Jesus rei, um Messias político, que pudesse atender às demandas e necessidades imediatas. E Jesus, evitando que os discípulos entrassem nessa agenda de distorção doutrinária teológica, compele os discípulos a entrar no barco e a passar para o outro lado do mar, enquanto ele, Jesus, despediria as multidões. Despedidas as multidões, Jesus subiu para o monte, sozinho, para orar. E lá do monte, diz o evangelista Marcos, que Jesus vê os discípulos em dificuldade. E então, na quarta vigília da noite, Jesus vai ao encontro deles, andando sobre o mar. E ao verem Jesus andando sobre o mar, gritaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, ficaram apavorados. E Jesus disse: "Sou eu, tem de bom ânimo, não temais." Pedro disse: "Mas se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E Jesus disse: "Pode vir, Pedro." Pedro saltou do barco e começou a andar sobre o mar, quando de repente ele repara na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: "Salva-me, Senhor!" E Jesus prontamente estendeu-lhe a mão, o tirou das gargantas da morte e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Ambos subiram para o barco, cessou a tempestade e eles chegaram ao seu porto desejado. Este episódio enseja-nos algumas lições que passo a descrever. Em primeiro lugar, Jesus nos empurra às vezes para o miolo da tempestade, porque as grandes lições da vida nós não as aprendemos em dias de festa, mas nas procelas e tempestades da vida. Muitas vezes Jesus nos tira de um cenário aparentemente seguro, mas tentador, e nos leva para uma situação de circunstâncias convulsivas, para nós termos experiências mais profundas com Ele. Segundo lugar, quando nós estamos na nossa maior aflição,
Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, sabe onde estamos, sabe o que estamos passando e Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso sumo sacerdote. As nossas angústias não estão fora do seu olhar, da sua atenção, do seu cuidado. A terceira coisa que eu destaco é que as tempestades, elas são inevitáveis, às vezes imprevisíveis, muitas vezes inadministráveis, porém não sem propósito. Elas são pedagógicas, porque é na tempestade que Deus tantas vezes faz o seu caminho de acesso ao nosso coração. Então, preciso lhe afirmar que Jesus sempre vem ao nosso encontro na hora da nossa angústia. Ele não nos decepciona. Às vezes, Ele vem na quarta vigília da noite. O judeu dividia a noite em 4 vigílias. Das 6 da tarde às 9 da noite, a primeira. Das 9 da noite à meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da madrugada, a terceira vigília. Das 3 da madrugada às 6 da manhã, a quarta vigília. Note que aquele mar poderia tranquilamente, porque está falando da parte norte do lago, não é norte-sul, mas de leste a oeste, com 1 hora, no máximo. Eles saíram, estava de dia ainda, e era 3 horas da madrugada, o barco rodopiava sob o açoite implacável das ondas revoltas. Eles não resolvem o problema, a morte mostra para eles a sua carranca, eles não veem uma saída. Mas Jesus vem ao encontro deles. Às vezes, Jesus vem na quarta vigília da noite. É quando você acha que não tem mais saída, não tem mais solução, quando parece que o problema é insolúvel, e é nessa hora que o Senhor Jesus vem para estender-nos a mão. Mas Jesus veio de uma maneira inusitada, não convencional, porque Ele vem andando sobre o mar. Nunca ninguém andara sobre o mar até então. É um fato inédito. A pergunta é: por que Jesus vem andando sobre o mar? Para nos ensinar uma lição. Que aquilo que nos ameaça, aquilo que conspira contra nós, aquilo que é maior do que nossas forças, aquilo que nos intimida e nos ameaça de morte, está literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Ele pisa as ondas, ele pisa as águas que conspiram contra os discípulos. Ele é maior que os nossos problemas. Nós não temos o controle, Ele tem. Nós não temos poder para resolver o problema, Ele tem. Aquilo que nos intimida está debaixo dos seus pés. Ele é soberano. Mas, note você que o medo não traz lucidez para a nossa mente, ao contrário, turva os nossos olhos espirituais. Porque o medo, em vez de encontrar solução, agrava ainda mais o problema. Eles disseram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Por um momento os discípulos esqueceram o mar revolto e focaram a atenção deles no que eles chamaram de fantasma, agravando ainda mais a situação para eles. O problema do medo é que ele não só agrava a situação, mas ele transforma a solução em problema. Porque Jesus não era o fantasma que eles imaginavam. Jesus era aquele que traria a solução para o problema deles. Às vezes o medo é pior do que a circunstância. Às vezes o medo inverte as circunstâncias. Não tenha medo. Tenha fé. Então Jesus corrige os discípulos de uma maneira magnífica, dizendo o seguinte: sou eu. Tenham bom ânimo. Não tenham medo. O que eu acho curioso
é que Jesus já tivera um outro episódio de tempestade acalmada no mar da Galileia, quando ele estava junto com os discípulos. E os discípulos apavorados gritaram: Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos? E Jesus levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar e só então acalmou os discípulos. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Aqui Jesus muda a metodologia. Aqui primeiro Jesus acalma os discípulos: sou eu, não tenham medo, tenham bom ânimo, para depois acalmar a tempestade. Por que Jesus muda a metodologia? É porque tem horas que o que nos ameaça está fora de nós. Tem hora que o que nos ameaça está dentro de nós. Tem hora que o problema é a circunstância, tem hora que o problema é o sentimento. E Jesus acalma tanto a tempestade de fora como a tempestade de dentro. Ele acalma tanto o vendaval e o mar revolto como acalma o nosso coração. Mas veja você que Pedro pergunta: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, e Jesus disse: vem, e ele foi. Por um momento ele andou pela fé, mas o medo assaltou a fé. E ele tirou os olhos de Jesus e começou a naufragar. Mas gritou por socorro e Jesus estendeu a mão e o tirou das gargantas da morte. E diz o texto que ambos subiram para o barco e a tempestade cessou. Jesus acalma a tempestade da alma, a tempestade do mar. Jesus traz bonança. Jesus coloca você e sobe com você para o barco da sua vida. E o seu destino é o porto seguro. Agora a pergunta é: por que Deus permite tempestades em nossa vida? O verso 33 responde: os discípulos o adoraram e disseram: verdadeiramente és filho de Deus. Eles já sabiam disso. Acabaram de assistir um milagre extraordinário, a multiplicação de pães e peixes. Mas Jesus queria levá-los a um nível mais profundo de experiência com Ele, a um entendimento mais amplo de quem de fato Ele era. As tempestades gravam em nossa alma essas verdades preciosas de que o nosso Deus é o Todo-Poderoso Deus, de que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, digno de receber toda a nossa adoração. Você quer colocar sua vida nas mãos desse Jesus? Ele pode acalmar as tempestades de fora e as tempestades de dentro do seu coração. Eu vou orar com você. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que agora nos assistem. Acalma, ó Deus, as tempestades daqueles que agora clamam por teu socorro. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final de mais um Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas nós temos produzido muitas outras coisas, eu tenho certeza, muito especiais, que podem abençoar sua vida, assim como esse programa. E se você quer conhecer, busque na nossa multiplataforma de comunicação, a IPB Multi. O endereço está aparecendo aí na tela, é multi, com i no final, .ipb.org.br. Nós vamos nos despedindo, mas semana que vem estaremos de volta, neste mesmo horário e neste mesmo canal.